Sobre esse tema ainda, né, eu queria saber, na sua opinião, se realmente, então, a universidade corporativa funciona, né? E caso você ache que funcione, né, para qual tipo de empresa? Né? É para toda empresa, só para a empresa que pode arcar com esse processo? Ou, assim, dentro da sua experiência, que foi mais do metrô, sim, mas o que você acha da efetividade disso versus outra forma de você estar desenvolvendo, tradicionalmente, os colaboradores? Então, Roberto, veja que hoje a aprendizagem, a inovação, o crescimento, todo conhecimento, a inovação é que vai levar qualquer empresa a atingir o seu resultado, né? Vide tudo isso que a gente está vivendo. Hoje, aquele conhecimento que valia 5 anos atrás já não vale hoje. Então, você precisa o tempo todo viver a questão aí do conhecimento. E a universidade corporativa, ela tem um papel de cuidar muito. Primeiro, ela tem que estar muito próximo ali do estratégico, no sentido de que um dos pilares, né? Nós temos um framework lá na Unimetro e nós temos 5 dimensões. Uma é a cultura. A cultura é que vai dar todo o tom para onde vai a empresa. E a cultura é uma atribuição muito, mas muito forte da liderança. Eu costumo dizer assim que a liderança ela pode delegar tudo e deve, porque tudo o gestor tem que dar conta, né? Mas tem uma questão que ela não pode delegar, é a questão da cultura. Então, a liderança ela está muito próximo com a gente. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E então a gente tem uma parte toda voltada à cultura. Então, por exemplo, isso que você está fazendo, nós temos lá o que a gente chama de PIC, o Programa de Inteligência Corporativa. Uma vez por mês, a gente reúne temas que vão provocar, vão mexer com a cabeça lá do colaborador, traz esses assuntos mais assim inéditos, inovadores que estão em pauta e a gente traz para poder conversar com todo o metroviário. Precisou instalar um novo sistema, um novo processo, passa pela Unimetro, tem todo um programa voltado a isso. Um outro core muito importante, que é a dimensão lá da universidade corporativa, é a questão da capacitação e desenvolvimento, e a gente traz os melhores métodos e tecnologias que existem para isso. E aí tem a gestão do conhecimento. No caso, a Unimetro, ela traz todas as diretrizes de como fazer a gestão do conhecimento. É o gestor, na área dele, ele aprende a mapear o conhecimento crítico, a como transformar o que é possível transformar em documentos, em cursos, aonde eu vou colocar um sombra para estar junto. E a gente tem ali uma peça que é muito importante, que eu gostaria de dizer para vocês. Eu acredito sim que a universidade corporativa ela é para todos, porque o que diferencia? Se eu preciso só ter um treinamento específico para melhorar um processo ali na área, o TD ele funciona, mas hoje, para a gente manter a competitividade, para dar conta dessa transformação digital que ela veio, e não veio só para o metrô, veio para o mundo inteiro, né? O que é essa transformação digital? A gente precisa atualizar o mindset de toda a liderança, de todos os colaboradores, para dar conta desse avanço tecnológico que existe, né? Não adianta só a gente saber mexer em sistemas, é preciso trabalhar com uma outra mentalidade. Aquilo que funcionou há 2 anos atrás não funciona já hoje. Eu preciso me adaptar muito rapidamente a essa forma de trabalho, a ter mais uma gestão ágil, uma gestão compartilhada, porque todo mundo pensa, todo mundo é engajado, todo mundo tem o que contribuir. E para isso, Roberto, é muito importante a gente ter uma governança. O que é uma governança? É, de fato, ter os gestores participando dessa universidade corporativa. A universidade corporativa ela não é feita só por uma área, aliás, a área de universidade corporativa ela é enxuta, mas você precisa ter todo o apoio da liderança, dos facilitadores das áreas que entendem de educação. Para isso você capacita, é aquela educação totalmente aplicada e que vai gerar resultado lá para a área e para o negócio todo da companhia. E ter também os educadores, né? A gente chama de educadores, que são aquelas pessoas que têm muito conteúdo, conhecem muito de um assunto e eles vão aprender junto com a gente as metodologias, as técnicas mais modernas de fazer esse repasse do conhecimento para a empresa.
Roberto, eu vou me estender um pouquinho, porque uma coisa que eu acho que o pessoal que está aqui deve conhecer bastante da metodologia 70-20-10, e ela, de fato, ela faz. São estudos, é provado, e isso a gente vive no dia a dia. A sala de aula formal, ela é responsável somente por 10% do aprendizado. O outro 20% é esse bate-papo que a gente está tendo aqui, são as trocas, são as reuniões que eu tenho de uma área com a outra, e 70% do aprendizado ele acontece ali com a mão na massa, no dia a dia. Então, por isso é muito importante você ter um ambiente todo propício aí de colaboração, né? Então, me lembro assim que uma das coisas que nós criamos lá na Universidade Corporativa, nós temos um laboratório de inovação, né, que é o Metrolab, e é onde a gente traz pessoas de diferentes áreas, traz até de fora do metrô, se precisar, traz o passageiro, onde a gente vai pensar num problema complexo que vai envolver um serviço. Então, a gente traz pessoas com diferentes conhecimentos para criar um novo processo, um novo produto. E nós começamos a trabalhar isso no Metrolab, mas a intenção é que as pessoas conhecendo como trabalhar com design thinking, eu converjo, divirjo de opinião, eu vou, escuto diferente, eu ouço o meu cliente, eu faço um protótipo, aprender toda essa metodologia lá e depois poder aplicar isso nas suas áreas e começar a quebrar as paredes. E aí, de repente, nós inauguramos o Metrolab no comecinho de 2020, entrou a pandemia. Eu pensei, como que é isso, né? E rapidamente a gente se adaptou, a gente nem tinha muita cultura, né, desse trabalho virtual, ele ainda estava engatinhando, e aí nós trouxemos dentro no caso lá a gente usa o Teams, a sala de aulas, aí você começa a trazer ferramentas, usa o Miro, começa todo mundo, o Miro, para quem não conhece, é aquela a lousa infinita, que todo mundo começa a co-criar, trazer as suas ideias, e lá mesmo a gente começou a usar todo o mapa da empatia, personas, ou seja, a gente conseguiu garantir essa questão de trazer as pessoas diferentes, de um conhecimento agregar ao outro e continuar com essa cultura aí da colaboração para nascer novos serviços, novos produtos, redesenhar um processo da área. Então, eu digo, a universidade corporativa ela funciona assim, ela precisa estar muito próximo do estratégico e ela não é uma área, ela é de todo, eu costumo dizer que ela é de todos. E hoje em dia a gente sabe que existem três modelos, né? O mais comum é que uma universidade corporativa ela esteja dentro do RH. Não é problema, mas quando fica muito próximo a RH, ela fica uma questão assim um pouco mais reativa. E o bacana, se você puder estar muito próximo do estratégico, com a liderança, a gente tem um norte muito claro. E aí a gente começa a oferecer um portfólio, né? A pessoa sabe muito claro onde estão os conhecimentos, o que precisa, para onde está indo a empresa, e a universidade corporativa ela fica muito focada no estratégico para trazer o resultado. E tem um outro modelo também, que a universidade ela é dos colaboradores, dos empregados. E como eu gosto disso. E eu vou te dizer, esse é um grande desafio, porque ele é um grande desafio porque ainda a gente está numa empresa hierárquica, a gente sabe que cada vez mais a gente precisa compartilhar a gestão, mas tem toda aquela questão da mudança do mindset. Mas quando você traz o colaborador junto, ele muito mais rapidamente começa a compartilhar aquilo que ele conhece, ele vai atrás daquele conhecimento que ele precisa, e a sala de aula ela quebra um pouco, a gente começa a trazer o conhecimento mais das práticas.
E esse mundo virtual aqui ajudou demais. Hoje você pode fazer isso pelo Teams, pelos Zooms, fazer as comunidades de práticas, trazer os fóruns, trazer alguém lá para dar um palpite. Qualquer um consegue subir algum conceito, dividir algum material, chamar para trazer discussão, discutir lá uma lição aprendida, enfim. Então, eu acredito demais, Roberto, que não importa o tamanho da empresa, a universidade corporativa, para quem precisa se reinventar, passar por essa questão aí dessa transformação que a gente está vivendo, deixar o seu negócio perene, dar saltos maiores, a universidade corporativa ela é um bem ativo extremamente estratégico, sim.